Sejam todos bem-vindos a mais uma Quarta Literária. Hoje nós vamos falar sobre o conto Uma Vela para Dar do escritor Dalton Trevisan. Esse escritor, nascido em 1925, é de Curitiba, muito conhecido pelo seu livro publicado em 1965 chamado O Vampiro de Curitiba. E também é importante salientar que esse conto se encontrou primeiramente no livro chamado Cemitério dos Elefantes, ainda lançado em 1964. Seja bem-vinda, Elaine! E eu vou falar um pouquinho sobre esse conto, que é um conto que tem uma temática mais social, mais voltada para a questão da conscientização, falando um pouco sobre essa questão do perder, né? Nessa nossa fase contemporânea, desse perder aspectos da empatia, da solidariedade, como ser humano no meio do seu movimento da cidade, dos seus afazeres, das coisas que está fazendo, muitas vezes perde essa conexão com o outro. O conto ele é desafiador, essa vela sim tem uma simbologia dentro do conto e eu vou fazer inicialmente um resumo do conto para vocês e depois a gente vai analisar um pouco todas as questões e os elementos que fazem com que esse conto, à primeira vista, já nos chame a atenção, ele já nos amarra ali dentro de sua trama. Por quê? Porque nós nos sentimos tal qual os transeuntes, né, que fazem parte do contexto da narrativa, como testemunhas do que acontece com o protagonista, que é Dário, né, o personagem principal da história. Então a gente inicialmente vai ver que é um homem que desce, que vem apressado com um guarda-chuva, era um dia de chuva, ele começa a se sentir mal, então ele se encosta em um local, né, para tentar se sentir um pouco melhor ali das dores que ele estava sentindo, do mal-estar que ele estava sentindo, e as pessoas começam a passar por ele, começam a dar algumas indicações do que provavelmente poderia estar acontecendo com ele, mas no final das contas essas pessoas não fazem nada de efetivo e de importante para que possa ajudá-lo. É bem importante a gente perceber que à medida que as pessoas vão se aproximando e vão vendo as reações de Dário, né, como ele está ali passando mal, existe uma série de palpites que vão sendo dados. Pessoas que dizem, encosta ele aqui, então ele fica encostado ali numa parede. Agora eu acho que ele está passando por um ataque, mas as pessoas só ficam olhando naquele movimento de curiosidade, mas não existem ações efetivas que possam de fato tirá-lo daquela situação. Então a gente tem primeiro as ações do próprio Dário, que aparece ali, né, mostrando claramente que está passando mal, e são as ações dele. E depois a gente vê as ações dos personagens, outros personagens que são aqueles que testemunham o que está acontecendo com ele. O que é que a gente vai perceber depois? É que à medida que esses flashes vão acontecendo, Dário ele vai piorando o seu estado, ele vai ficando pior. Alguém pensa em colocá-lo dentro de um táxi, mas aí no momento em que colocam metade do corpo dele dentro de um táxi para que ele pudesse ser atendido numa emergência, o motorista do táxi diz assim, mas quem é que vai pagar a corrida? E aí acabam desistindo de levá-lo ao hospital, porque ninguém queria se comprometer ou pagar aquela corrida, e nem mesmo o motorista do táxi gostaria, né, de perder dinheiro levando aquela pessoa para algum hospital. Então a gente já começa a ver por aí. E aí voltam com o corpo dele, né, levam ele novamente para aquele mesmo local onde ele estava antes. Depois a gente vai perceber o seguinte, ele fica numa situação muito complicada, vai piorando cada vez mais e acontece que os pertences de Dário começam a desaparecer. Então, o alfinete que prendia a gravata, a gente vai percebendo que carteira, sapatos, as coisas vão sumindo. Então, em cada movimentação dessa que é feita, né, a gente vai percebendo que essas coisas vão desaparecendo. Então, a gente já vê claramente o quanto existe ali uma falta total de empatia com a situação dele. E mais, ele aqui, eu vou fazer a leitura do conto e aí a gente vai perceber isso de uma maneira mais detalhada. Ele aqui é considerado como se fosse até uma espécie de estrangeiro, porque é percebido que ele não pertence àquela cidade, ou seja, àquela comunidade onde ele passou mal. Então isso fez até, inclusive, que não houvesse um certo pertencimento da parte dele naquele meio social. E isso, de alguma forma, interferiu
para que as pessoas, já que não conhecem, elas não tivessem nenhum tipo de empatia. Olá, Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Então, quando a gente vê situações como essa, a gente começa a pensar, ora, o conto, a gente sabe que é algo que é ficção, mas que com certeza tem dados, né, muito voltados para a nossa realidade, do quanto está existindo, né, principalmente nos dias de hoje, um total, vamos dizer assim, alheamento ou distanciamento do ser humano em relação ao outro. Ou seja, mesmo que você não conheça o outro, até que ponto você é capaz de parar o que você está fazendo, prestar uma ajuda e fazer algo para ajudar alguém. Ou você delega que outras pessoas podem fazer por você, ou muitas vezes você simplesmente olha, ignora, é só mais um curioso no meio da multidão. Quem é você como uma dessas pessoas que passam nos grandes centros? Então, é esse conto que fala sobre a trajetória, né, os últimos momentos de vida desse personagem, mas que também faz com que a gente se perceba enquanto ser humano no que diz respeito ao nosso posicionamento. Né? De que forma nós estamos nos comunicando ou nos relacionando com as pessoas que estão ao nosso redor, mesmo que desconhecidas. Olá, boa noite. Daniela, né? Laís, boa noite, sejam bem-vindas. Então, assim, eu quero colocar aqui para vocês, eu vou fazer a leitura da primeira parte. A gente já percebe que esse narrador, ele é um narrador em terceira pessoa. Dalton Trevisan, ele tem um estilo muito próprio, muito peculiar. Ele gosta de textos mais curtos, objetivos, tem uma linguagem simples, mas a questão da simplicidade, ela é uma simplicidade que nos leva a refletir sobre questões muito profundas, né? Então, eu quero que vocês percebam que o elemento participante, estruturante dessa narrativa, de fato, é esse meio social mais amplo. É a rua, é a cidade, essa cidade que não pertence ou que não é a cidade de Dário. Mas justamente por essa questão, várias situações que vão ocorrer com ele, ou até mesmo as atitudes dos outros personagens em relação a ele, estão voltadas justamente pelo fato dele não estar pertencendo. E esse não pertencer é algo visto de uma maneira mais universal, né? Ou seja, como um todo, como nós enquanto seres humanos. Muitas vezes a gente acha que pertence, mas não somos vistos ou tidos como pertencentes pelos outros. E de que forma isso pode interferir, inclusive na maneira como ou nós nos relacionamos com os outros, ou como nós muitas vezes podemos sentir descaradamente esse desprezo, né, por parte do outro em relação a nós. Vamos entender melhor isso aqui e também quero que a gente perceba o seguinte. À medida que o conto ele vai sendo estruturado, olá, boa noite, a gente percebe também claramente o seguinte, que esses personagens eles são constituídos de ações, são as ações de Dário, são as ações, olá, Daniela, são as ações das testemunhas e também da curiosidade geral no que diz respeito à desgraça alheia. Eu acredito que todo mundo aqui já deva ter passado por algum lugar e visto muitas pessoas aglomeradas ali, observando alguém que passou mal, alguém que se acidentou, alguma coisa nesse sentido. E muitas vezes essas pessoas nem tomam atitude proativa no sentido de fazer algo por aquela pessoa que está precisando de ajuda. Muitas vezes são só curiosos, pessoas que estão ali só para olhar. É como se de alguma forma elas tivessem prazer em ver a desgraça alheia, mesmo que elas não estejam ali prontas para fazer algo de efetivo e de fazer algo de solidário, de empático em relação àquela pessoa que está passando por uma situação difícil. E esse conto ele mostra justamente isso, né? Essa questão do individualismo, né? Desse distanciamento, dessa desumanização que é tão corrente no mundo contemporâneo. Então vamos lá. O conto já inicia da seguinte forma. Dário vinha apressado, guarda-chuva no braço esquerdo, e assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Por ela escorregando, sentou-se na calçada ainda úmida de chuva e descansou na pedra, o cachimbo. 2 ou 3 passantes rodearam-no e indagaram se não se sentia bem. Dário abriu a boca, moveu os lábios, não se ouviu resposta. O senhor gordo de branco sugeriu que devia sofrer de ataque.
Ele reclinou-se mais um pouco, estendido agora na calçada, e o cachimbo tinha apagado. O rapaz de bigode pediu aos outros que se afastassem e o deixassem respirar. Abriu-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta. Quando lhe retiraram os sapatos, Dário roncou feio e bolhas de espuma surgiram no canto da boca. Então, logo nesses 3 primeiros parágrafos, eu acredito que vocês tenham observado que esses passantes, eles têm como referência alguns aspectos físicos, ou seja, é o homem gordo, é o rapaz de bigode, ou seja, eles não têm nomes, ou seja, não eram pessoas conhecidas ou não foram identificadas aqui pelo narrador, mas elas representam tipos sociais, vamos dizer assim, né? O homem gordo diz que acha que é um ataque, o outro tira o paletó, tenta melhorar ali a condição dele, mas observem o seguinte, o fato deles terem tido essas primeiras ações aqui do conto, isso ainda não foi suficiente para que de fato uma ajuda fosse prestada para que a vida de Dário, né, fosse poupada. Então a gente vê que são ações, vamos todo mundo, saiu aqui de perto, vamos sair aqui para tentar melhorar a situação de Dário, né, porque eles nem sabiam que era Dário, e nesse primeiro momento aqui, então eles vão, tiram a roupa, tiram os sapatos, né, para que ele ficasse mais confortável, para que ele pudesse respirar melhor. E aí a gente vai vendo que a situação dele vai se agravando, né, quando ele coloca aqui que ele roncou feio e algumas bolhas. Olá, mãe, boa noite. Algumas bolhas surgiram no canto da boca, então a gente vai vendo que ele vai piorando a situação de saúde, né, dele. Cada pessoa que chegava erguia-se na ponta dos pés, embora não o pudesse ver. Os moradores da rua conversavam de uma porta a outra. As crianças foram despertadas e os de pijama acudiram à janela. O senhor gordo repetia que Dário sentara-se na cadeira, na calçada, soprando ainda a fumaça do cachimbo e encostando o guarda-chuva na parede. Mas não se via guarda-chuva ou cachimbo ao seu lado. Lembrem, que eu falei para vocês anteriormente. Toda essa questão dessa movimentação de pessoas curiosas, tentando ver o que estava acontecendo, o senhor gordo aqui que fala o tempo todo, olha, eu vi quando ele chegou, né? As pessoas gostam daquele movimento de procurar saber o que estava acontecendo, mas observem que já aqui, nesse parágrafo, ele coloca aqui o guarda-chuva que Dário levava e o cachimbo que ele tinha já tinha desaparecido. E isso, gente, é algo muito impactante, porque nesses primeiros momentos em que essa pessoa estava precisando de ajuda efetiva, porque estava passando mal no meio da rua, seus pertences já começam a sumir. As pessoas se aproveitam ali daquela multidão, daquela confusão, daquela curiosidade e já começam a roubar, literalmente, as coisas da pessoa que está passando mal. Ou seja, essa frieza, esse egoísmo, né? Essa falta de empatia exagerada já são bem colocadas logo aqui nesses primeiros parágrafos do conto. Ou seja, ele passa mal e ainda por cima está sendo roubado. Depois vem um outro tipo social que aparece aqui no conto, que é a velhinha de cabeça grisalha que ele coloca aqui, que gritou que ele estava morrendo. Então veja que é muito sensacionalismo. Eu vi quando ele chegou que estava assim, uma pessoa que grita, olha, ele está morrendo e todo mundo já fica ali. Mas o que essas pessoas estavam fazendo de fato para evitar que essa situação acontecesse? Até o momento, nada. Ou seja, era só movimentação e nenhuma, vamos dizer assim, atitude efetiva para sair, para que aquele quadro fosse modificado. E aqui, um grupo o arrastou para o táxi da esquina. Já no carro a metade do corpo, protestou o motorista. Quem pagaria a corrida? Concordaram chamar a ambulância. Dário, conduzido de volta e recostado à parede, não tinha os sapatos, nem o alfinete de pérola na gravata. Então, outros itens vão sendo subtraídos. Começa pelo cachimbo, perde sapatos. Desculpa. É o cachimbo, o guarda-chuva. Agora, o alfinete que prendia a pérola na gravata já some. Não tinha os sapatos. E aí a gente vai vendo que as coisas... Ele vai perdendo tudo. Vai ficando lá o homem morrendo, passando mal. E as pessoas tirando as coisas dele, roubando as coisas dele. Depois, alguém informou da farmácia na outra rua
não carregaram Dário além da esquina. A farmácia no fim do quarteirão e, além do mais, muito pesado. E agora as pessoas já não estavam querendo locomover Dário porque achavam que ele era muito peso para aquelas pessoas estarem carregando. Então, a gente vai vendo um outro elemento aqui muito gritante, né? Que aparece. Aí ele coloca, concordaram... Ah, cadê? Desculpa, gente, acho que eu pulei aqui. Já no Dário... Sim. Informou a farmácia na outra rua, não carregaram Dário além da esquina, a farmácia no fim do quarteirão e, além do mais, muito pesado. Ou seja, não levaram para a farmácia porque ele estava muito pesado. Foi largado na porta de uma peixaria. Vamos entender bem aqui, ó. Enxame de moscas lhe cobria o rosto, sem que fizesse um gesto para espantá-las. Ou seja, o homem foi colocado em um outro local e ainda pior ainda, porque agora as moscas estavam tomando conta do rosto dele. É interessante que à medida que eu fui lendo o conto, eu fui visualizando essas cenas, imaginando, porque aqui essa linguagem utilizada no conto, ela nos dá essa ideia, né, de que a gente vai lendo e a gente meio que vai percebendo essa cena, é como se a gente estivesse lá junto com eles, observando, testemunhando tudo o que está acontecendo com esse personagem. E aqui, pois é, Dário foi depenado, pois é. E aqui, quando ele coloca que ele foi colocado lá em chão de moscas, começou a cobrir o rosto dele, a gente vai vendo o quanto ele estava sendo desprezado, né? Não existia nenhum tipo de, sei lá, de empatia mesmo por aquela pessoa, né? Ninguém queria perder tempo, vamos dizer assim, fazendo alguma coisa a mais por ele. E aí, ocupado o café próximo pelas pessoas que vieram apreciar, vejam o verbo utilizado, né? Que é apreciar o incidente, e agora comendo e bebendo gozavam as delícias da noite. Então, bem próximo ali tem uma cafeteria, as pessoas estavam comendo e bebendo, já tinham passado lá, já tinham visto que o homem estava passando mal, e ninguém fazendo nada, né? Vamos curtir a noite. Dário ficou torto como deixaram, no degrau da peixaria, sem o relógio de pulso. Então, mais um elemento aqui desaparece, né? Tiram o relógio dele. Um terceiro sugeriu que lhe examinassem os papéis, retirados com vários objetos de seus bolsos e alinhados sobre a camisa branca. Ficaram sabendo do nome, idade, sinal de nascença. O endereço da carteira era de outra cidade. Registrou-se correria de mais de 200 curiosos, que essa hora ocupavam toda a rua e a calçada. Era a polícia. Boa noite, Elielda. O carro negro investiu a multidão. Várias pessoas tropeçaram no corpo de Dário, que foi pisoteado 17 vezes. E aí eu achei bem interessante o porquê do autor ter colocado tão especificamente que ele foi pisoteado 17 vezes. Esse homem estava passando mal. Mais de 200 pessoas agora correm para ver o que estava acontecendo. E ele ainda é pisoteado 17 vezes. Minha gente, é uma coisa assim tão fora do padrão, tão fora do comum, né, de tanta falta de solidariedade, de empatia por aquele ser humano que estava passando mal ali na rua, que ainda por cima ainda pisoteiam esse homem. A gente vê o quanto é uma frieza, né, total ali, uma falta de sentimento ali em relação àquela pessoa que estava passando mal. E aí eu fiquei cismada, eu disse, por que será que o autor ele escolhe especificamente esse número 17? E aí eu fiz uma pesquisa e vi que o número 17 é considerado um número simbolicamente que representa o mau agouro. Então ele tem relação justamente com a morte. No latim significa eu estou morto. Vê que coisa interessante, né? Que tudo que aparece no texto não está jogado ali de forma aleatória, tem um sentido. Por isso que quando a gente quer fazer de fato uma leitura proficiente, uma leitura aprofundada do texto, é preciso que a gente perceba todos os detalhes, todas as nuances, tudo tem alguma coisa a nos revelar, a nos dizer. E a gente não pode passar assim, desapercebido, sem perceber o que é que isso quer nos provocar, o que é que isso quer nos mostrar. Então esse 17 significa estou morto, e ele foi justamente pisoteado 17 vezes. Veja a barbárie, né, do que aconteceu com esse homem na rua. E aqui ele coloca assim,
O guarda aproximou-se do cadáver, porque a esse momento, quando ele fala das 17, né, que ele foi pisoteado 17 vezes, é o momento em que ele morre. Mas é algo que é bem interessante, quando ele coloca aqui, que o guarda aproximou-se do cadáver e não pôde identificá-lo. Os bolsos vazios. Por quê? Porque já tinham roubado a carteira dele. Até a carteira dele levaram, então ele não pôde nem identificar, né, quando o guarda chegou para ver o que estava acontecendo. Restava a aliança de ouro na mão esquerda, que ele próprio, quando vivo, só podia destacar umedecida com sabonete. Ficou decidido que o caso era com o rabecão. A última boca repetiu: ele morreu, ele morreu. A gente começou a se dispersar. Dário levara 2 horas para morrer. Ninguém acreditou que estivesse no fim. Agora, aos que podiam vê-lo, tinha todo o ar de um defunto. Ou seja, ele passou 2 horas para morrer. E todas aquelas pessoas que estavam ali curiosas, olhando o que estava acontecendo, ele passando mal, não fizeram nada de efetivo, de importante para que pudesse salvar a vida dessa pessoa. Ou seja, foi bastante tempo e teria bastante tempo para que algo tivesse sido feito, né? Para que ele não chegasse à morte. Muito pelo contrário, ele ficou lá à mercê daquelas pessoas que ficavam só falando, tirando de um canto, tirando do outro, sem tomar uma atitude que fizesse alguma diferença e ainda sendo roubado pelos outros que estavam ali observando o que estava acontecendo. A última boca, quando disse que ele morreu, né? Aí as pessoas já começaram a se dispersar, ou seja, perdeu o interesse, né? O show, me parece, né? Que para eles parecia um show, aquilo ali já tinha finalizado. Um senhor piedoso despiu o paletó de Dário para lhe sustentar a cabeça. Cruzou as suas mãos no peito. Não pôde fechar os olhos nem a boca, onde a espuma tinha desaparecido. Apenas um homem morto e a multidão se espalhou. As mesas do café ficaram vazias. Na janela, alguns moradores com almofadas para descansar os cotovelos. Né? Um menino de cor e descalço, um outro tipo social, veio com uma vela que acendeu ao lado do cadáver. Parecia morto há muitos anos, quase o retrato de um morto desbotado pela chuva. Eu quero destacar algo aqui que eu acho bem interessante, que esse menino que traz a vela é um menino de cor, ele coloca, e um menino descalço. E essa questão da vela, por que a vela? Porque quando uma pessoa morre e alguém acende uma vela ou coloca uma vela, simbolicamente representa que existe um cuidado ou algum tipo de carinho, de atenção, de respeito em relação àquela pessoa morta. Então é esse menino que, pela descrição, né, aquele menino de cor e descalço, também é um componente de, vamos dizer assim, de alguém que é excluído socialmente, tal qual a condição de Dário naquele momento, por não pertencer àquela comunidade, né, não ser conhecido pela comunidade. Esse anonimato de Dário fez com que ele chegasse a esse, aliás, que ele fosse levado a essa total, vamos dizer assim, escassez aqui, total de sentimento ou de consideração em relação a ele. É como se pelo fato de ele não ser conhecido, ele não fosse pertencente. Se não é pertencente, é como se não existisse. Ele foi mero espetáculo dos passantes, das pessoas que estavam ali olhando e vendo a situação de uma pessoa que está passando mal, que está morrendo, mas eu não conheço, eu não tenho nada a ver com isso. Mais ou menos esse o raciocínio. Ah, mas tu acha que eu vou perder meu tempo, ou eu vou perder meu dinheiro, ou eu vou ter que fazer mais alguma coisa? Boa noite, Felipe, seja bem-vindo. Vou fazer alguma coisa por ele. Então, a ideia central aqui do texto é justamente essa, de passar o quanto existe essa falta de humanidade, como existe essa frieza em relação ao outro, ao humano. Então, independente de se conhecer essa pessoa ou não, é claro que deveria existir esse senso de solidariedade e de cuidado. Mas no caso de Dário, isso não aconteceu. E o autor, quando coloca o menino de cor, né, descalço, que já mostra que provavelmente também esse elemento, esse tipo social excluído, é aquele que se dirige a Dário com a vela, em sinal de respeito pelo fato dele ter falecido. E esse menino aparece aqui, coloca essa vela ao lado do cadáver.
parecia morto há muitos anos, quase o retrato de um morto desbotado pela chuva. Essa parte aqui, gente, do morto quase desbotado pela chuva, eu vejo aqui que me parece que o autor queria de fato dizer que, infelizmente, na nossa sociedade contemporânea, esses atos de desumanidade se tornaram tão corriqueiros, tão banalizados, que parecia ser normal. Esse morto desbotado pela chuva, esse morto que parecia morto há muitos anos, me vê uma profundidade de tempo e espaço, mas também de comportamento contínuo, desse alheamento em relação às necessidades do outro. Por isso que a gente percebe aqui o quanto não existe um cuidado ou não existe uma empatia em relação a esse outro. Então, esses dários simbólicos dos nossos grandes centros, né? Muitas vezes existem pessoas ao nosso redor e a gente passa ali e faz a mesma coisa. Não tem essa empatia, não tem esse cuidado, não tem essa preocupação, não procura saber. Ah, tem uma pessoa passando mal ali. Tem um monte de gente ali ajudando. Ah, já tem gente lá perto, vou embora. E às vezes ninguém faz nada. Fica assistindo ali como um grande espetáculo aquela pessoa chegar até seu último suspiro. É claro que sempre existem também casos diferentes, mas a gente não pode descartar, sim, que isso que é colocado como ficção, na verdade, é uma grande crítica social, né, para nos mostrar que existe no nosso dia a dia, na nossa sociedade, esses descasos e esses alinhamentos em relação ao humano. Né? Então, essa crítica social mesmo, a desumanização, ou seja, ao alinhamento, essa falta de solidariedade, a esse egoísmo e individualismo exacerbado que tem conduzido muitas vezes as nossas relações sociais. Boa noite, Mário. Então, aqui no final do conto, a gente já chega no último parágrafo, ele coloca assim: fecharam-se uma a uma as janelas, e 3 horas depois, lá estava Dário, à espera do rabecão. A cabeça agora na pedra, sem o paletó. Vocês roubaram até o paletó que o outro senhor, lembra? Quando ele morreu, tirou o paletó e colocou na cabeça dele. Levaram o paletó também. E o dedo sem aliança. E interessante, eram as únicas coisas que já tinham sobrado dele, porque a aliança ele precisava passar um sabão para conseguir tirar, porque estava apertada. Até isso conseguiram tirar do dedo dele, a aliança. Deixa eu ver o que a Adriana colocou. Os mais pobres ajudam, enquanto os que podiam ajudar apenas acompanham a dor de Dário, sem nada fazer para ajudá-lo. É verdade. Então a gente vai vendo aqui que existe esse olhar, existe até algumas ações que parecem que vão, vamos dizer assim, ter algum sentido para mudar alguma coisa ali, mas ao mesmo tempo parece que não sai do canto, né? Porque a ideia ali era pegar essa pessoa que estava passando mal, pelas características, era muito provável que ele estivesse tendo algum tipo de ataque cardíaco, e ele imediatamente deveria ter sido conduzido a um hospital. Ele precisava de atendimento médico, não de ficar ali esperando que alguém aparecesse, né? Esperando que alguém, entendeu? Então, assim, foi essa falta de entendimento de que ele precisava dessa ajuda, que ele passou 2 horas ali para morrer e ninguém fez nada de efetivo e de importante para que tivesse mudado esse destino dele, da morte. Ou seja, ele estava ali, um monte de gente, e não teve um que chegasse assim e dissesse assim: não, vou fazer algo que vai mudar. Porque mesmo as pessoas que foram até mais solidárias, né, que afrouxaram a roupa, sim, mas isso também não vai salvar a vida daquela pessoa, né? Então faltou essa iniciativa no sentido assim de fazer algo que realmente fosse mudar o curso dessa história. E aqui, ó, 3 horas após tudo isso ter acontecido, 3 horas após tudo isso ter acontecido, Dário está à espera do rabecão. A cabeça agora na pedra sem o paletó e o dedo sem aliança. A vela tinha queimado até a metade, ou seja, mostrando o tempo, né, que ele ficou ali, desde que o menino acendeu a vela para ele. E apagou-se as primeiras gotas da chuva, que voltava a cair. Então, nesse caso aqui, a gente vê que a vela acaba se apagando porque a chuva, né, começa novamente. Olá, Adriana, cadê? Deixa eu ver, a Adriana colocou mais aqui. Foi apenas um espetáculo para o povo e ainda hoje
saqueado. É bem a realidade de hoje, a negligência do povo. É verdade, isso assim, de qualquer pessoa, né? Que a gente vê. Eu achei o conto, é um conto curto, né? A gente já terminou aqui, ó, um conto bem curto, bem simples, mas eu acredito que muito profundo em termos de reflexão que a gente pode fazer em relação até a nossa própria postura diante da nossa realidade. E qual é a postura? O que nós, se nós estivéssemos no lugar de Dário, né? O que é que nós iríamos esperar do outro em relação a nós? Mas será que nós também estamos prontos para prestar uma ajuda eficiente? Prestar ajuda a alguém que esteja numa condição semelhante à de Dário? Será que a gente não fica só curioso? A gente não fica só querendo saber o que está acontecendo no olhar, mas a gente realmente, efetivamente não faz nada? Ou segue o curso, ou fica ali só olhando, só esperando que alguma coisa aconteça, ou que alguém faça alguma coisa? Então, assim, são reflexões que a gente acaba fazendo. Porque a gente vê que ele estava numa cidade que não era dele, a gente percebe aqui que ele não era conhecido ali daquele local, ele provavelmente foi lá para fazer alguma coisa, passou mal. E durante todo esse período que ele estava agonizando, 2 horas ele levou para morrer desde que ele começou a se sentir mal. As pessoas tinham ações que não faziam diferença para ajudá-lo efetivamente e ele ainda foi roubado o tempo todo. Quando chega aqui o tal rabecão para levar o corpo, já tinham depenado, já tinham levado carteira, sapato, já tinham levado a aliança, já tinham levado praticamente tudo desse homem, paletó. Então a gente vê o quanto essa falta de humanidade, né, é gritante no texto. Então eu acredito que Dalton Trevisan, ele foi extremamente assim meticuloso, né, mostrando esse passo a passo, mostrando essas ações e nos fazendo perceber que essa ficção, ela não está ali só como uma história inventada. Na verdade, é uma história inventada com base nessas relações sociais que nós temos, né, do que é observado e como a gente pode refletir sobre isso, se colocando no lugar do protagonista. Se eu fosse Dário, como é que eu gostaria de ser tratado? Será que eu gostaria só que as pessoas ficassem me assistindo os meus últimos momentos, assistindo até o meu último suspiro? A gente vê o absurdo do homem chegar a ser pisoteado. Tanta gente curiosa ali querendo olhar e o pessoal pisoteado na cafeteria enquanto o homem estava ali morrendo, agonizando. Estava todo mundo lá tomando café, levantava um pouquinho para querer saber o que estava acontecendo. Mas foi só um show, como se fosse um espetáculo, né? Como tão bem pontuou a Adriana aqui. Então, é isso que a gente precisa pensar, resgatar esses laços, né, de solidariedade, de empatia, da gente ver o outro como sendo alguém que precisa de nós. Apelo é dele também, não é? Sim, é dele. Apelo é dele. E é interessante que esse conto, Uma Vela para Dário, é um dos contos assim que foge um pouquinho até das temáticas comuns de Dalton Trevisan, porque normalmente ele fala muito dessa questão mais da introspecção, né, do interior e desse convívio dentro de um formato da casa, né, do lar, do ambiente mais fechado. E aqui a gente vê um conto que fala sobre esse outro exterior, esse outro espaço que é o da rua, mas que não menos assim também trata dessa questão agora do como o outro vê o outro ser humano. Enquanto os outros contos, eles têm, vamos dizer assim, temáticas muito mais introspectivas, né? bem mais intimistas. Por isso que Apelo é dele. Eu amo esse conto, Apelo, eu acho muito bonito. Inclusive, eu fiz umas postagens sobre esse conto. Eu fiz uns videozinhos sobre esse conto, tá lá no perfil. E aqui tem textos curtos, no entanto profundos, é verdade. E a gente vê que não precisa ter muitas páginas para que a gente possa ter um universo de ideias e de aprendizados, né, em relação ao texto literário. Então, gente, esse conto aqui eu acho que ele é bem interessante, que é Uma Vela para Dário. Achei bem interessante, ele traz essa questão dessa sociedade, né, contemporânea, individualista,
essa espera de um auxílio que não chega, né? Imagino o Dário ali naquela situação esperando que pelo menos alguém pudesse fazer alguma coisa por ele, mas ele sequer nem conseguia falar, nem dizer o que ele estava sentindo, o que estava acontecendo com ele. E sim, inclusive o Vampiro de Curitiba, Adriana, ele é um dos mais conhecidos, né, dele. Bastante assim consagrado justamente por esse livro, é o Vampiro de Curitiba. E aí, gente, eu vou finalizar por aqui. O que é que vocês acharam do conto? Vocês acharam legal? Só lembrando pra vocês que na semana passada eu fiz a live na quarta-feira, só que eu fiz no horário de meio-dia porque eu não pude fazer nesse horário. Então, essa live foi sobre o conto O Decote, de Nelson Rodrigues. Foi muito legal, bem interessante esse conto. Já está no feed do Instagram e também já está no YouTube. Então, quem ainda não assistiu, vai lá, confere, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque é uma história assim já totalmente diferente dessa perspectiva aqui do conto de hoje. Então, assim, dê uma olhadinha, vai ser bem legal. Dário lembra também Morte e Vida Severina. Sim, né, sempre essa temática muito voltada, né, para esses conceitos que a gente tem do ser humano, né? Que a gente precisa muito rever e refletir sobre isso. A gente às vezes acha que não, que é algo natural, que todo mundo vai saber, mas é importante a gente conhecer. Então, gente, ó, gostei do conto sim, achei singelo, mas faz a gente refletir sobre o ser humano. Sim, exatamente. E é como é bom, sabe, Daniela, a gente também passar isso para as outras pessoas, para a gente refletir junto com outras pessoas. Eu acho que a gente indicar e refletir e analisar junto com outras pessoas faz até as pessoas perceberem que coisas que a gente às vezes, infelizmente, até acha que já é normal, natural, não podem ser naturalizadas, que a gente possa dar aquele despertar, né? Como assim? Será que eu estou me comportando desse jeito? Será que se eu me coloco no lugar do outro, a questão da empatia, né? Será que se eu me coloco no lugar do outro, eu gostaria de ser tratada assim, ser tratada dessa forma? Então, assim, eu acho que são oportunidades que a gente tem para refletir, para se ver como humano e também para ver a humanidade no outro. Porque cada vez mais a gente vê as pessoas se degladiando, as pessoas brigando, muitas vezes com as futilidades, com as vaidades. Eu estava acompanhando assim, eu estava dando uma olhada assim rápida pela internet, quantas pessoas estão brigando por questões de vaidade, por um querer ser melhor que o outro, né? Querer aparecer, não porque eu preciso ser estrela, expoente. Isso não leva a nada, né? Eu acho que isso cada vez mais só distancia. E muitas vezes tem pessoas que realmente olham qualquer outro ser humano como se fosse nada, pouco se importa. O que importa é somente a figura dele ou dela. Então a gente precisa falar mais sobre isso, levar isso mais para as pessoas, seja na sala de aula, seja em outro qualquer, seja lá qual for o contexto, para que a gente possa se perceber e possa fazer com que o outro também resgate muitas vezes crenças, sentimentos, valores que ele tem, que muitas vezes ele vai deixando de lado porque está envolvido em contextos que muitas vezes o distanciam dessa ideia inicial, né? Que é a nossa essência. Acho que a gente não nasceu para ser como os passantes, as pessoas que estavam vendo o Dário ali naquele sofrimento. Acho que é mais presente genuinamente em nós a predisposição para ajudar e fazer algo pelo outro. Mas muitas vezes a gente se deixa levar por muitos valores e coisas que são colocadas pra gente, que a gente precisa ser o melhor, que a gente não precisa de ninguém, que, sabe? E às vezes o ego vai subindo um pouco, mais do que deveria, e não se dá atenção ao outro até o momento em que nós somos o Dário da vez. Então, se tiver um monte de gente pensando também dessa forma, então não é só assim, o que a gente faz com o outro, mas o que é que os outros também, partindo desse princípio individualista, pode fazer conosco. Então, quanto mais a gente tiver acreditando no ser humano, acreditando que a gente pode melhorar, né, e que as pessoas podem melhorar, que a gente vai conseguir construir uma sociedade melhor. Porque se a gente se deixar levar pelo que a gente está vendo hoje em dia, nessa falta de humanidade, essas questões aí que a gente vê, por exemplo, com um personagem,
são reais, elas podem acontecer a qualquer momento. A gente fica horrorizado, fica, mas infelizmente acontecem. Né? Enquanto a gente vê que tem pessoas que têm uma predisposição, muitas vezes até se arriscar para ajudar alguém, tem outros que se deixar pisoteia, né? Como aconteceu com o Dário. Desculpa, gente, que eu tô numa gripe. Esse conto está no livro 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, organizado pelo Ítalo Marconi. Olha que legal. Eu nem tinha visto essa parte, Daniela. O ser humano que por vezes nem parece humano. Exatamente. É isso mesmo, pessoal. Então, boa indicação aí de leitura para vocês. Na próxima quarta-feira a gente vai fazer live sim. Talvez eu modifique um pouquinho o horário. Eu vou dar uma olhada, mas eu sempre aviso com antecedência. Quem não assistiu a live sobre o decote de Nelson Rodrigues, olha lá no YouTube, Professora Andresa. É a mesma coisa, @Professora Andresa, você vai achar lá no YouTube. E também tá no feed, é só dar uma olhadinha, tá bom? Essa live eu vou deixar amanhã também no YouTube para que outras pessoas possam conhecer. Quem tiver sugestões de contos para que a gente possa analisar, de outras histórias, pode enviar, não precisa ser só conto não, pode ser romance. Quem perdeu, a gente fez, nosso último desafio foi sobre 1984, né, do livro, tem outros desafios, enfim. Olhem, mandem sugestões para mim, entrem em contato comigo, que eu tenho o maior prazer de analisar, porque eu tenho certeza que vocês estão aqui, vocês são como eu, né? Apaixonados pela literatura. Então, gente, muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo e de terem assistido, de terem participado, de terem trocado essas ideias que são tão importantes para a gente. Então, beijo para vocês e até a próxima. Obrigada, Adriana.